Eu resolvi fazer um porta-chaves e meu neto me pediu para que fosse então em formato de gatinho. Com a ideia na cabeça, fiz o desenho preliminar e depois desenvolvi a modelagem. O molde, aliás, já está na descrição do vídeo. E olhem só que interessante, esse mesmo molde, mais tarde, eu vou transformar num estojo. Não é bacana? Aliás, eu tenho um curso de bolsas e afins, e se você quiser, você pode fazer parte. Vai lá conhecer tialili.com.br/bolsas. Recortei, então, tendo dobrado ao meio para que fiquem os dois lados iguais, e aí vou fazer o desenho de acordo com o pequeno esboço que eu fiz. Primeiro eu desenho, então, a cabecinha, as orelhas e assim por diante. Não é difícil, tente, você vai ver que você consegue também. Uma parte feita, a gente só copia o outro lado, fica bem mais fácil dessa maneira e os dois lados ficam esteticamente iguais. O papel que eu estou utilizando é o papel freezer, um papel que ele é ótimo para fazer molde e ele adere quando a gente passa a ferro. Tem à venda lá no Pano Xadrez, panoxadrez.com.br. O nome do papel é papel freezer. Desenhei então, depois de desenhado os limites do rostinho e do corpo, eu desenho então os olhinhos, o nariz e o focinhozinho dele. Essa parte depois vai ser bordada. Gostei do resultado. Agora vou desenhar o pequeno rabinho. É mais para fazer uma gracinha. O Lex, que é o meu neto, gostou muito. Bem, modelagem feita, vamos então recortar os tecidos. Eu escolhi fazer num estilo bem country. Então, escolhi um tecido xadrez para fazer o corpinho e um mais clarinho em tons de bege para fazer o pequeno rosto. Eu separei já as duas partes cortando com uma tesoura, porque, como eu disse, o papel freezer ele adere no tecido quando nós passamos a ferro. Desta forma, fica mais fácil cortar, riscar ao redor ou até mesmo costurar. Ele é um papel que solta e adere novamente muitas e muitas e muitas vezes. Então, esse molde pode ser reutilizado quantas vezes a gente quiser. Vou fazer agora o mesmo procedimento com o rostinho. E vamos aderir, riscar ao redor para seguir adiante com a montagem do nosso gatinho. Esse porta-chaves, ele esconde a chave quando a gente quer, sobra um fiozinho e depois, quando a gente vai utilizar a chave, basta puxá-la para baixo. A chavezinha aparece e o fio desliza também. É muito prático para usar dentro da bolsa e achar mais facilmente a chave ou as chaves. Recortei o rostinho, fiz o mesmo com o corpo, mas nesta parte de baixo eu não recortei ao redor. Esta forma fica mais fácil para a gente fazer a montagem na hora de costurar a cabecinha no corpo. Eu dobrei ao meio, fiz um pequeno vinco com as unhas para poder sinalizar com uma caneta. Essa minha canetinha é uma caneta que desaparece. Se você não tiver, pode fazer um piquezinho com a ajuda de uma tesoura. Vamos riscar no entorno, nesta parte de cima, para facilitar na hora da aplicação. E vamos fazer o mesmo também com o corpinho. Vamos marcar com uma canetinha e também vincar ao meio. É só dobrar como fizemos anteriormente, dobra ao meio, faz um pequeno vinco, localizamos o vinco e fazemos então um risquinho com a caneta para poder centralizar as duas partes depois. Eu vou precisar fazer essa marcação também na parte interna.
Agora eu já recortei primeiro, né, da parte superior do corpinho, separei as orelhinhas e o rabinho e vou colocar num terceiro tecido. Esse tecido tem partes mais escuras que é para a gente poder visualizar melhor, para sobressair a aplicação, para a gente conseguir visualizar essas partes do fundo, que é o corpinho. Eu estou fazendo uma marcação no entorno utilizando um giz. Esse giz, ele desaparece da mesma forma que a caneta, quando nós aplicamos calor, ou seja, quando colocamos o ferro elétrico em cima, o calor faz com que os traços desapareçam. O giz é utilizado quando o tecido é escuro. Quando o tecido é mais claro, a gente utiliza então a canetinha. Olhem só, resolvi mostrar esta parte porque estava então maior, estava completo, né? E aqui eu estou mostrando como recortar, que é bem fácil, bem simples na verdade. Basta seguir o contorno para poder separar as partes e utilizar da forma que eu mostrei anteriormente. Uma vez então que eu recortei, eu vou novamente colocar o corpinho no fundo para poder fazer o desenho. O desenho riscado na parte do fundo facilita na hora da colocação dos moldes que vão ser aplicados. Aqui no rabinho, como é muita curva, nós fazemos piques ao redor. E depois retiramos então o papel para conseguir aplicar utilizando a técnica da virada da agulha. As marcações estão feitas tanto nos moldes quanto no corpinho, e aí fica muito fácil realmente a gente encontrar o lugar certinho, sem precisar ficar medindo ou olhando para ver se está bem simétrico. Coloco um alfinetinho, faço vincos ao redor na parte que está desenhada no molde para facilitar o posicionamento e posteriormente a aplicação. Depois de aplicado, então, nós vamos passar para a parte final da montagem. Olhem só como é fácil quando a gente tem o desenho feito também no fundo, onde vai ser, na superfície onde vai ser aplicada. A gente encontra um ponto de referência, aqui no caso, a pontinha da orelha, e aí eu faço com que ambas coincidam, tanto a da orelhinha quanto a do fundo, e aí nós vamos conseguir fazer com que fique exatamente no local que a gente deseja. Agora a gente vai então fazer o pontinho invisível. É muito fácil esse pontinho que é utilizado nessa técnica da virada da agulha, é esse ponto conhecido como ponto invisível. Dobramos para dentro e vamos aplicando então com pontinhos pequenos e utilizando uma linha que seja o mais próximo possível da cor do tecido que nós estamos aplicando. Além de fácil, é um trabalho muito prazeroso. Aliás, eu tenho um curso específico de aplicações. Dá uma olhadinha, vem fazer parte. Vou deixar os links na descrição do vídeo. Uma vez que temos tudo prontinho, aplicado, nós vamos continuar a montagem e a carinha, né, o rostinho ou a cabecinha do gato é também aplicada da mesma forma e usando o mesmo pontinho. Notamos aqui que a orelhinha, ela invade um pouquinho a área da cabeça e esta área não é aplicada porque a cabecinha vai sobrepor. Então, quando colocamos a cabecinha no lugar, nós vemos que tampamos essa parte de baixo das orelhinhas e assim o acabamento fica perfeito. A gente vai então colocar alfinetinhos para estabilizar e vamos fazer a aplicação da mesma forma. Dessa vez usando uma linha bege.
Notem como facilita ter o risco na parte do fundo, na peça de tecido que se refere ao corpo, aqui no caso do nosso gatinho. Vamos fazer a aplicação do mesmo jeito, usando o mesmo pontinho invisível, que é aquele mesmo pontinho que nós usamos quando colocamos viés nos nossos trabalhos feitos em patchwork. Uma vez estando aplicada toda essa parte, nós vamos então fazer o bordadinho na carinha do gatinho. Eu transferi o risco com a ajuda de um papel carbono. Basta colocar sobre a parte da carinha, né, correspondente, alinhando bem certinho. Colocamos então o papel carbono entre ambos e aí riscamos. Agora nós vamos bordar utilizando 3 fios da linha Moliné e eu bordei o narizinho com essa linhazinha cor de tijolo. É muito comum ter gatinhos com nariz de tijolo. Usei pontinho cheio no nariz e os bigodinhos eu somente amarrei os fios para que eles ficassem assim, interagindo. O Lex achou muito legal. Agora nós vamos então recortar o que vai ser a parte de trás do nosso porta-chaves. E depois nós vamos ver que nós vamos colocar em cima da manta e do tecido que vai ser o forro de ambas as partes, para poder então quiltar. Eu resolvi fazer o quilting à mão. Então, para isso, eu estou utilizando essa manta mais fininha, que é a manta âmbar. É uma manta de algodão bem maleável e fininha, e ela é excelente para quiltar à mão. Eu coloquei o tecido com o forro virado com o direito virado para baixo, e em cima dele coloquei então a manta. E sobre ambos eu vou colocar as duas partes, a parte dianteira, né, que é onde está a aplicação, onde nós vemos o gatinho, e a parte de trás pode ser no mesmo tecido ou num outro tecido. O bacana desse projeto também é que vai tão pouquinho tecido que nós podemos utilizar os nossos scraps, que são as sobrinhas dos trabalhos que a gente faz. Uma vez colocado ali bem direitinho, podemos usar um spray fixador da 3M, aquele 75, ou podemos alinhavar. Esse alinhavo pode ser feito então com a ajuda desta ferramenta que está agora nas minhas mãos, ou se você não tem, a gente pode usar da mesma forma uma colher. Ambos têm o mesmo propósito, que é trazer a agulha para cima. É importante fazer esse alinhavo porque nós mantemos as peças firmes no mesmo lugar, firmes no lugar, né, para poder fazer o quilting. Vamos ver então como nós fazemos com a colher. Essa agulha é uma agulha longa e um pouquinho mais grossa. Eu tenho uma linha um pouquinho contrastante para facilitar depois na hora de retirar, e basta introduzir raspando o fundo numa mesa, por exemplo. Podemos colocar a placa para não arranhar a mesa, e aí nós vamos empurrando a agulha, fazendo com que ela saia em cima da colher, para poder tirar a agulha de lá de dentro e assim fazer esse alinhavo e manter todas as partes bem certinhas e estabilizadas para a gente fazer o quilting. Como eu disse, eu resolvi fazer o quilting à mão. Vou aproveitar aqui e já mostrar como é que a gente risca para fazer o quilting, porque vai ser um quilting reto, então eu usei o mesmo material, ou o giz nas partes mais escuras ou a canetinha nas partes mais claras. Olhem só como o giz desaparece quando aplicamos o ferro. A canetinha sai da mesma forma.
Aplica o ferro, podemos fazer o quilting e depois passar a ferro e assim eliminar os riscos que foram feitos. Eu risquei com a ajuda de uma régua a 3 centímetros de distância uma linha da outra, mas você pode quiltar do jeito que você quiser. Quilting estando pronto, recortei ambas as partes e elas já estão prontinhas então para nossa montagem final, que consiste em aplicar um viés ao redor, aliás, ao redor de cada parte separadamente. Esse meu viés tem 4 centímetros de largura e nós vamos então costurar ao redor numa costura que pode ser à mão ou à máquina. Costurado todo em torno, feito o acabamento, então na parte do avesso, esse acabamento é feito com aquele pontinho que vimos no início, o pontinho invisível, e eu vou deixar na descrição do vídeo o link de um vídeo que mostra direitinho como colocar viés. Agora, nós vamos fazer as partes coincidirem e colocar alguns, podem ser alfinetes, eu prefiro usar os clips, que tem também lá no panoxadrez.com.br, mas se você não tiver, você pode colocar alguns alfinetes ou até mesmo fazer um pequeno alinhavo para manter as partes juntas e estabilizadas. E tem um detalhe, a gente vai fazer essa costurinha ali do início do corpo até meio centímetro antes do centro na parte de cima. E para isso, nós vamos precisar fazer uma marcação. Então, agora eu vou dobrar ao meio para a gente ver como é que a gente marca. Retirei os clipes por alguns minutos para poder dobrar ao meio e achar o centro. E esse centro é ali na parte de cima que a gente marca, na região onde tem o rabinho do gato. Faço um traço bem no centro e vou interromper cerca de 4 milímetros antes e reiniciar a costura 4 milímetros depois. Então, nós ficamos com uma abertura bem estreitinha, o suficiente para passar o fio que vai prender, então, a nossa chave ou nosso molho de chaves. Agora, nós vamos fazer, então, o pontinho que costura os dois lados, introduzo ali pela parte interna na costura do viés para que o nozinho não fique aparecendo e vamos sair com a agulha bem na direção de onde é o limite entre a carinha e o corpo do nosso gatinho. O ponto que é utilizado para costurar essas duas partes é chamado de ponto escada. Nós vamos fazer um pequeno ponto acompanhando a dobra do tecido, ora de um lado e ora de outro. Então, um pontinho no lado de trás, saio com a agulha e onde está saindo a agulha, na mesma direção, eu pego o próximo ponto no lado de baixo. Então, ora na parte traseira, ora na parte frontal e assim por diante. Sempre introduzindo a agulha na mesma altura onde a linha está saindo no lado que foi feito o ponto anterior. É bem fácil de fazer e nós podemos fazer alguns pontinhos antes de puxar a linha. Nós vamos puxando, mas sem fazer uma tensão muito forte na linha, e só quando temos alguns pontinhos prontos é que nós vamos então puxar a linha para que os lados fiquem bem próximos. Quando você fizer esse ponto, você vai notar que ele fica imperceptível. Ele desaparece como se fosse uma costura feita à máquina, que depois a gente não consegue ver. Então, uma vez tendo puxado, olhem só o ponto como é. Um pontinho na mesma distância, vai para lá, desce e assim por diante, realmente como se fosse uma escada. Nós vamos então, como eu já disse antes, interromper essa costura um pouquinho antes do centro, reiniciar um pouco depois e indo até o final
na mesma altura onde começamos a costurinha do outro lado, que é no limite entre a carinha e o corpo. Agora eu já introduzi uma pecinha que eu estou utilizando aqui como um trave, uma trava na verdade, mas essa pecinha pode ser uma conta, pode ser qualquer coisa que você tenha, ou até mesmo um nó maior. Fica bacana quando você tem uma peça bonitinha como essa minha, mas como eu disse, mesmo uma continha de madeira vai ficar muito bonitinho. Agora eu vou introduzir essa ferramenta que eu tenho, que é um vira-viés ou vira-boneca, como as pessoas falam, também tem lá no pano xadrez. E aí, uma vez que eu puxei, eu vou fazer com que colocar a chave para fazer com que ela fique interna. A gente introduz na chave, abre, passa a chave por dentro e assim ela está fixa. Fica bem colocada. Posso pôr uma única chave ou posso pôr um molho de chaves. E agora, quando a gente puxa lá na parte de cima, a chave fica guardadinha, escondida e fica sobrando um restinho do fio lá em cima. Aliás, vou aproveitar para dar um nozinho para não permitir que essa minha pecinha que eu uso como trava, que ela saia e deslize. Então, estando ela presa, eu já medi certinho, olhem, a chave está exposta e a trave está encostada no gatinho, e a hora que eu puxo lá para cima, eu posso introduzir a chave dentro do corpo do gatinho e assim escondê-la. Depois eu posso cortar, fazer um pequeno penachinho lá na parte de cima, ou mesmo só cortar e deixar as sobrinhas como se fosse um pequeno pingente. Eu gostei muito. E vocês, o que acharam?